O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nunca podemos perder de vista que tudo aquilo que Cristo nos pede no seu Evangelho, tudo aquilo que torna-se para nós cristãos uma exigência, tudo isso foi cumprido em primeiro lugar por Ele próprio. Esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, por exemplo, os versículos 12 a 14 do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, ele precede um outro discurso de Cristo semelhante a este, só que dirigido aos que vão aos banquetes. Aqui ele está falando para os que convidam para banquetes. Os que vão aos banquetes, Cristo diz: olha, quando vocês chegarem a uma dessas ocasiões, evitem procurar os primeiros lugares, que pode ser que ele não esteja reservado para você. Pode ser que você não ocupe o lugar que você pensa ocupar no coração daquele que te convidou. Então, você pode ser, inclusive, humilhado, né? Pela sua exaltação temerária, adiantada, você pode ser humilhado quando o dono da casa, aquele que deu a festa, te pedir para ceder aquele lugar de destaque para outro, você ser obrigado a ocupar um lugar mais distante. E aqui ele está dizendo, Cristo, para aqueles que convidam, para que não convidem aqueles que pode nos convidar depois, ou seja, para que a nossa recompensa não fique ali, ou seja, que as nossas relações não se prendam a essas questões imanentes, aos afetos mundanos, às coisas materiais, né? Cristo está aqui fazendo um convite para que o amor ele transborde, para que o afeto transborde, para que a nossa relação saia da horizontalidade e ganhe um aspecto vertical, para que nós cessemos de buscar as recompensas humanas, as recompensas mundanas, as vitórias materiais, as vitórias perecíveis, e comecemos a buscar agradar unicamente ao nosso Deus, porque, no final das contas, a única recompensa que perdurará, o único afeto que não findará jamais é um afeto que nós recebemos do nosso Deus. Essa é a mensagem mais profunda, mais bonita que Cristo traz no seu Evangelho, exortando a nós a virtude da humildade. A humildade, tanto para os convidados, a humildade de não se ensoberbecer demais, a humildade de negligenciar tudo aquilo que no mundo nos proporciona a glória, a vanglória. E aquele que convida terá humildade, não é? De imitar o rebaixamento do Senhor, o nosso Deus, imitar a sua humilhação. Ele, não é? Que não tinha nenhuma razão para humilhar, se humilha-se, e nós, com toda a razão, e também inclinados por meio da generosidade, o nosso coração fazermos o mesmo. Paulo, no seu coração de pastor, ele vai dizer aos filipenses: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Vejam como é que Paulo ele é transbordante. Paulo ele reconhece que ele tem uma alegria, porém incompleta, porque a alegria de Paulo consiste na esperança de que aquele seu rebanho encontre o mesmo alento que Paulo encontrou. Veja a face do Cristo, desse mesmo Cristo que ele viu e desse Cristo que ele dá testemunho. Essa alegria de Paulo só se completa quando aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente, na sua inteligência e na sua vontade é completado no outro. Quando o outro também começa a seguir os mesmos passos, quando o outro começa a seguir o caminho da vida eterna.
Paulo se alegra, Paulo se congratula, Paulo se deleita na alegria e na realização em Deus do próximo, do seu rebanho, dos seus fiéis, das pessoas a quem ele deve conquistar para Cristo. Esse é o sonho do sacerdote. E, ao mesmo tempo, o seu maior medo está relacionado a isso. No dia, no final dos tempos, quando ele for chamado para prestar contas do seu serviço, ele chegar lá de mãos vazias, ou seja, ele não apresentar nada. Nenhuma alma, nenhuma pessoa sequer entrou na glória de Deus por intermédio desse pastor. A alegria do pastor é que o fiel, aquela ovelha que ele deve guiar para Cristo, de fato, encontre e abrace a Cristo. De nada adianta um padre entrar no céu e deixar para trás o seu rebanho, não. Ele manda, na frente, entrar no redil o seu rebanho, para que assim ele possa entrar. Tudo isso tem tudo a ver, está tudo relacionado com a vida deste santo que nós celebramos hoje, São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, ele viveu no século XVI, próximo, naquela ocasião do Concílio de Trento, e devotou uma atenção grandiosa, uma atenção toda especial para a formação do clero. É de verdade que naquele tempo o clero, como umas passagens da história, estava já bastante corrompido. A flor fina do ministério sacerdotal, a flor fina para o sacerdócio, parou de nascer nas dioceses, no século. E elas começaram a florescer, isso desde muito tempo, começaram a florescer nos mosteiros, por exemplo, em Cluny, lá em Cister. Mas São Carlos Borromeu, preocupado com isso, começa a voltar, e promove uma grande reforma no clero na sua arquidiocese, lá em Milão, preocupando-se com uma coisa muito interessante. Poderíamos resumir toda aquela máxima, toda a inclinação de São Carlos Borromeu num ideal: que o pastor não morra de fome enquanto queira alimentar. Que o pastor, que o sacerdote, que o padre preocupe-se também consigo, com a sua própria alma. Ele precisa proteger, munir, alimentar o seu espírito, a sua vida espiritual. O padre precisa rezar. Se o padre não reza, ele fracassa na sua missão, porque ele não conseguirá nunca proporcionar o alento, a consolação, a comunhão e a ternura que ele precisa no seu ministério. Porque a consolação, o alento, a comunhão e a ternura que o padre vive, que o padre propaga, que o padre oferece, tudo isso vem de Cristo, tudo isso vem do Espírito e não nele. O padre precisa beber do Evangelho, beber do Cristo, beber da salvação, beber da comunhão, beber do Espírito Santo, para que assim ele possa transbordar para os seus. Todos nós, também que temos autoridade sobre alguém, pai, mãe, até os patrões, estando eles imbuídos de um espírito verdadeiramente católico, eles precisam também agir tal qual os pastores. Todo pai, toda mãe, todo chefe, todo superior tem que ter o coração igual o de Paulo, que bate no mesmo ritmo de Cristo. Buscar oferecer, a vida eterna, mas antes possuir em si esta mesma vida eterna. Dar ao outro aquilo de que meu coração está cheio. Dar a consolação de Cristo, o alento de Cristo, a ternura de Cristo, porque meu coração já está cheio destas coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém.